Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu não sei quem está acordado essa hora, eu vou gravar, né? Acho que estou gravando. Eu gostaria sempre de dizer para você que todas as vezes que você me vê aqui no TikTok, eu estarei trazendo uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto sobre lepra. E, irmã Neuza, que coisa horrível falar sobre lepra. Sim, como são 10 minutos somente, tem um texto na Bíblia que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Este mesmo texto você vai encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 15. Mas agora eu vou ler segundo livro das Crônicas 26. Fala sobre um rei que reinou durante muitos anos. O nome dele, o rei Uzias, que diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, estou lendo na Bíblia, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Elate é uma cidade, né? Depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos, olha o tempo que ele reinou. 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Estou falando do rei Uzias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, quer dizer, Zacarias, né? Sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, ele prosperou muito na vida dele enquanto ele buscou o Senhor, o rei Uzias. E veja que ele reinou aqui 50, olha quantos anos ele reinou, 55 anos, está aqui na palavra de Deus. Porque deu-se a buscar a Deus, tudo que ele fazia prosperava. Muito bem. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunilitas. Então você veja bem o quanto esse homem prosperou, tá? E nós sabemos aqui que houve uma consequência na vida do rei Uzias. Neuza, qual foi a consequência? Bem, a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Aqui no versículo 10 diz: também edificou torres no deserto e cavou muitos poços porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo de agricultura. Então esse rei, ele foi um rei muito próspero. Tudo que ele fazia prosperava. Construiu torre, abriu poços, ele tinha um grande rebanho de ovelhas, de animais. Ele era um rei muito bem sucedido no seu reinado. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Israel, chanceler, e Maasés, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.000, olha só, hein? 2.600. Olha a quantidade de homens que tinham sob o comando do rei Uzias.
Aí vai contando aqui sobre ele. É bom você ler na sua Bíblia, porque a história é um pouquinho longa. Porém, aqui diz assim, Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, o rei Uzias, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor. Transgrediu contra o Senhor Deus de Israel, para queimar incenso no altar do incenso. Então agora ele resolve, depois que ele prosperou, tudo que ele quis fazer, ele fez. Agora ele foi exercer uma função que não era dele. Essa função era dos sacerdotes. Ele não estava satisfeito com tudo que Deus havia permitido que ele realizasse em sua vida. Tem pessoas assim, que elas não se limitam até aonde Deus dá. Elas querem mais, mais e mais. Até chegar num ponto em que desagrada a Deus. Foge do limite da obediência de Deus. E aí vem a consequência. São pessoas que não se conformam. Quanto mais elas têm, mais elas querem. Quanto mais elas fazem, mais querem fazer. Mas Deus nos dá um limite. Só que Uzias não teve esse limite. Então ele foi oferecer sacrifício, oferecer a Deus aquilo que deveria ser da parte dos sacerdotes. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então os sacerdotes tentaram ali impedir que ele continuasse praticando aquele ato que estava errado. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar. Incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. Então você veja bem, por que eu estou lendo esse texto aqui? Para que nós venhamos a entender que nós, quando nos exaltamos, quando nós queremos ultrapassar, exceder aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu li aqui na palavra de Deus. Quando entra no homem a arrogância, a vaidade, o orgulho, ele não teve limite com aquilo que ele não estava satisfeito com tudo que ele havia feito e prosperado. Então ele terminou seus dias. Foi um rei bem-sucedido, teve o seu palácio, teve a sua mordomia, viveu uma vida de luxo, mas como que ele terminou os seus dias? Leproso, numa casa separado, isolado e sozinho. Que Deus venha falar ao seu coração nesta noite, ou na madrugada, ou a hora que você assistir esse vídeo. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Então este rei não foi humilde. E pela exaltação dele, a punição que veio da parte de Deus foi terminar os seus dias leproso, sozinho, numa casa separada. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa humilde, temente a Deus e se agrade daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não ultrapasse o limite de Deus. Amém?